Nós estamos, então, aí começando esse método de estudo de escola bíblica dominical, de aulas de integração e discipulado. E começamos domingo passado falando sobre salvação, que é o assunto mais importante da nossa vida. Nós não estaríamos aqui se não fosse a salvação em Cristo Jesus. Então, eu queria só fazer uma revisão com vocês breve. Se o Márcio puder ajustar ali para nós, colocar todos na parte final. Nós tivemos ali algumas perguntas no final da aula passada. E no final da aula passada, deixa eu ver, tivemos ali sobre a salvação, dia 20/9, 27, agora nós vamos falar sobre o batismo. Isso, Márcio, pode deixar, dá mais um clique aí, Márcio, aí, pronto. Aí foram algumas perguntas que foram feitas no final da aula passada. Você que tem o livro, você que tem aquele material em casa ou por PDF, você deve ter respondido ali a essas perguntas. E as perguntas foram as seguintes: qual destas afirmações é verdadeira ou falsa? Existem pessoas más e boas, por isso nem todo mundo é pecador. O que você colocou ali? Nós cremos que essa afirmação é falsa. Com a queda de Adão e Eva, todos os seus descendentes são pecadores. Verdadeiro. O pecador só pode ser salvo se receber ou se aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Verdadeiro. E aqui uma pergunta, uma afirmativa que geralmente as pessoas utilizam, dizendo que todos somos filhos de Deus. Isso não é uma verdade. Na verdade, nós somos filhos de Deus por criação, mas passamos a ser filhos de Deus por adoção, para herdarmos a vida eterna quando recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Em João 1,12 diz: mas a todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos feitos filhos de Deus por adoção, recebendo a Cristo como Salvador pessoal. Então apenas aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal é de fato filho de Deus para poder herdar a vida eterna. Outra pergunta, outra afirmativa também: só tem segurança eterna quem crê no Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro. O salvo por Jesus não perde a sua salvação. Essa é uma questão muito polêmica no meio cristão. Existem diversas denominações que usam alguns textos para dizer que o crente em Jesus pode perder a salvação, ou perde a salvação. Como tem a última pergunta, a afirmativa: o salvo por Jesus pode perder a salvação. É falsa. Nós cremos na palavra que o crente, a pessoa que de fato se arrependeu verdadeiramente, ele não perde a sua salvação. Porque nós temos confiança na palavra de Deus, que diz que todo aquele, Jesus fala, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Imagine você que fala: eu posso perder minha salvação. Pequei, eu perdi minha salvação. Então você vai ter que se arrepender de novo, vai ter que crucificar Cristo novamente, para poder receber a salvação novamente. Não temos respaldo bíblico para isso. Então nós cremos que quando recebemos a Cristo como Salvador, nada nos separará do amor de Cristo. Eu sempre uso nessa aula de salvação o exemplo de um pai que tem alguns filhos. Independentemente do que os filhos façam, vocês que estão aqui têm filhos, né? Não importa o que eles façam, nunca vão deixar de ter a condição de ser os seus filhos. O caminho que eles seguirem, eles não vão perder a condição de ser seus filhos. É assim também com o Filho de Deus. Ele se arrepende, ele busca o Senhor, ele pode andar por caminhos tortuosos, mas ele tem a salvação nele. O sangue de Cristo purificou ele de todo o pecado, tanto o pecado passado, quanto o presente, quanto também o pecado futuro. Mas aí vem a questão: mas e os frutos? Pelos frutos vos conhecereis. Porque a pessoa que é salva em Jesus Cristo, Deus, ele disciplina. Lá em Hebreus fala: aquele que é filho de Deus, ele corrige, ele disciplina, ele açoita todo aquele que recebe por filho. E diz também a palavra, o mesmo texto de Hebreus diz que se você está sem disciplina, da qual todos são participantes, você não é um filho, você é um bastardo, ou seja, um filho ilegítimo. Então, se você está hoje vivendo uma vida dissoluta, você tem que questionar se de fato você recebeu a Cristo como seu Salvador pessoal verdadeiramente ou não. O crente verdadeiro, ele vai se arrepender, ele busca a Deus, ele busca em arrependimento a Deus. E nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então essa é uma questão muito polêmica no meio cristão,
onde muitos usam alguns textos para respaldar, dizendo que o crente perde a salvação. Nós cremos que não. Se você se arrependeu verdadeiramente, se converteu, a salvação está garantida. Você estará com Cristo na glória, assim que Ele vier. Se você morrer antes, será ressuscitado. Se você estiver vivo, será arrebatado para estar com Cristo na glória. O que acontecerá depois do arrebatamento e da ressurreição, a Bíblia fala que haverá ali um julgamento, não para a condenação dos crentes, mas para o galardão. Então nós seremos todos julgados, nós participaremos do tribunal de Cristo, não para a condenação, mas sim para o galardão. Mas haverá um momento, o juízo final, em que todos estarão diante de Deus. Aqueles que não receberam a Cristo como Salvador pessoal, conforme diz, nós lemos esse texto lá em Apocalipse, capítulo 20, que é o texto que nós utilizamos aqui também para dizer que o cristão não perde a sua salvação. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o nosso nome ele é escrito no livro da vida a partir do momento que nós recebemos a Cristo como um Salvador pessoal. Verdadeiramente. Porque se você não tem Cristo no coração, você pode fazer aula de discipulado, pode fazer curso de integração, pode fazer todo tipo de curso, pode ser até batizado nas águas, no Rio Jordão, mas se você não tem Cristo como Salvador pessoal, de nada adianta. Então, isso só vai julgar mesmo Deus. Só Deus sabe quem são os seus filhos. Então nós vamos continuar agora na segunda lição. Não vou correr, tá? Prometo para vocês que chegaram aqui cedo para acompanhar a aula às 9 horas. Eu não vou correr para poder cumprir ali com a nossa tarefa, que é a aula de discipulado e integração. Vocês têm horário? Vocês têm horário para sair? Não? Então, vamos permanecer aqui. Vamos falar agora sobre a segunda lição de integração e discipulado, que é sobre o batismo. Só reforçando, você que está acompanhando aí no celular, e vocês que aqui estão também, a primeira aula sobre salvação já está disponível no canal do YouTube da igreja. Então, você pode acompanhar ali na íntegra a primeira aula. Então, nós temos aqui na parte que diz respeito ao batismo, uma afirmação dizendo que praticamente todas as religiões existentes ensinam alguma forma de batismo. E existem diversidades entre seus ensinos e práticas. Mas esta lição ela tem como objetivo apresentar de forma clara e definitiva os ensinamentos bíblicos a respeito desse assunto. Então, você que é uma pessoa nascida de novo, você que recebeu a Cristo como Salvador pessoal, você vai entender perfeitamente o que significa o batismo. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que vêm para Cristo, mas não tem um acompanhamento para dizer para eles o que eles estarão fazendo naquele momento onde eles descem às águas. Então, é necessário você saber o que significa. São 6 perguntas que nós faremos, que iremos procurar responder acerca desse assunto sobre o batismo. Então vamos lá. Primeiro, o batismo é o primeiro ato de obediência na vida cristã e no serviço ao Senhor. Então, primeiro ato de obediência. Então, Jesus mesmo, na parte A ali que você está acompanhando no seu material, ou na projeção, Jesus mesmo deu o exemplo, se submetendo ao batismo antes de iniciar o seu ministério público. Lá em Mateus capítulo 3, se você puder acompanhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, nós lemos o seguinte: por esse tempo, Mateus 3, 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu.
Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outras versões diz: em quem eu tenho grande alegria. Então Jesus mesmo deu o exemplo, se submetendo ao batismo, antes de iniciar o seu ministério público. Uma pergunta que nós sempre fazemos nessa aula: Jesus precisava ser batizado? Não. Precisava ser batizado, Jesus? Não precisava, porque ele é Deus. Mas ele fez ali para dar o exemplo para todos os seus seguidores, de que eles deveriam ser batizados, para confirmar também. Então, no versículo 15, nós lemos: respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, porque João queria dissuadir Jesus acerca desse assunto. Não, Jesus, eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus falou: deixe assim por enquanto, porque assim convém cumprir toda a Escritura. E João concordou. Imagina o privilégio de batizar o Salvador. Você já imaginou João naquele momento, sabendo que quem estava ali diante dele era o Criador do universo? Mas, enfim, ele fez exatamente o que Cristo ordenou. Então nós sabemos que o batismo é uma ordenança instituída por Deus para ser realizada. Então esse ponto de submissão e obediência é importante acerca do batismo. E neste mesmo texto, que é a primeira referência ao batismo no Novo Testamento, algumas perguntas nos ajudarão a entender melhor o assunto. Então vem ali uma pergunta: por qual nome, você que tem no seu livreto, ali tem uma parte que está em branco, que tem um risco ali, por qual nome era conhecida a pessoa que batizava? O que você preencheu? Ou vai preencher agora, já está ali na projeção. João Batista. É bom destacar que Batista não era o sobrenome de João, mas era uma indicação da sua atividade. Então, ele era chamado João Batista porque ele batizava. Portanto, o nome Batista quer dizer aquele que batiza. Então, era uma atividade de João, por isso que ele chamava João Batista, aquele que batiza. E uma segunda pergunta: em que lugar ele batizava? Ali está dizendo que ele batizava no Rio Jordão. O texto fala, em Mateus capítulo 3, que ele estava batizando ali no Rio Jordão, versículo 13. Então nós entendemos nesse primeiro ponto aqui, antes de virar a página, que você que está acompanhando no livreto, que o primeiro ato de obediência na vida cristã é ser batizado. A pessoa que recebe a Cristo como Salvador pessoal, ele tem que compreender que esse é um fato onde ele não deve deixar de fazer. Infelizmente, tem muitas pessoas que falam: olha, eu não estou preparado para o batismo. Mas você estava preparado para receber a Cristo como Salvador pessoal? Sim. Então, você deve ter apenas o entendimento do que significa o batismo. É importante entender o que você está fazendo. Em Mateus 3,16, diz o texto, logo depois de Jesus ter sido batizado, ele saiu da água. Isso mostra que ele entrou no rio para ser batizado. E está de pleno acordo com o sentido básico da palavra batismo, que é de origem grega e significa mergulhar, imergir ou sepultar. Então, a primeira pergunta que nós fazemos, que procuramos responder: o que significa batista? Aquele que batiza. O que significa batismo? Mergulhar, imergir ou sepultar? São perguntas muito simples e básicas, mas tem muitas pessoas que não sabem responder. Por que batista? Por que vocês são batista? Porque o João Batista fundou a Igreja Batista? Talvez essa pergunta que fazem? Não. Porque nós fazemos o batismo a exemplo do que a Bíblia nos ensina. O batismo por imersão. Então, batista é aquele que batiza, conforme o ensinamento bíblico. E batismo significa mergulhar, imergir ou sepultar. Mais uma questão, a questão de número 2. Qual o propósito do batismo? Qual que é o propósito desse momento de ser batizado nas águas? Então, nós temos ali
em Romanos 6, 3 e 4, o batismo retrata uma verdade espiritual. Diz lá em Romanos 6, 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados, está lá, você pode preencher também, em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, o batismo, na verdade, é um retrato. É um retrato da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Por isso que nós não temos que entender que o batismo ele é um ato que simboliza, que retrata aquele momento da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. Uma observação aqui que não está na sua apostila, que o ato do batismo, essa prática do batismo, ela já vem sendo realizada muito antes da era cristã. Muito antes da era cristã, o batismo ele era realizado. Os essênios, os judeus batizavam por imersão. Os essênios lá em Qumran, eles batizavam aquelas pessoas que se convertiam a essa denominação, e também os seus seguidores batizavam também por imersão. Mas eles não sabiam desse significado que Jesus Cristo instituiu. Porque Jesus já estava simbolizando desde Gênesis que ele seria morto, que ele seria ali sepultado, mas que ele iria ressuscitar. Então, o que significa o batismo? Primeira palavra, batista. Alguém aqui pode dizer o que significa? Aquele que batiza. Batismo significa mergulhar, imergir ou sepultar. E agora o que ele retrata? A morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, o batismo também, um outro ponto importante acerca do batismo, propósito, é um testemunho público de identificação do novo crente com Jesus Cristo, através da morte, sepultamento e ressurreição, que é como ele foi salvo. Portanto, o batismo identifica o novo convertido com o Senhor Jesus. Lá em Colossenses capítulo 2, 12, nós podemos ler também, você pode preencher aí na sua revista, Colossenses 2, 12 diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados. Como é que nós fomos sepultados? Com ele, o que o texto fala? No batismo. E com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo bíblico no Novo Testamento retrata exatamente a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E temos esses textos, tanto de Romanos quanto de Colossenses e outros mais, que exemplifica, que diz exatamente qual é o retrato, qual é a forma bíblica do batismo. Batismo por imersão. Então, o texto está muito claro. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então, o batismo ele tem que ser o sepultamento. A pessoa tem que estar imersa completamente, aprofundada ou sepultada dentro da água, para que ele possa depois ser levantado, ser reerguido ou ressuscitado para uma nova vida. Então, esse é o retrato do batismo. Como testemunho público que a pessoa morreu para o pecado e está em Cristo e vive uma nova vida. Então, o que nós podemos aprender nesse ponto aqui? Sobre o testemunho público, é como você, por exemplo, está, para quem hoje é casado, você namorou um período, a sua noiva, a sua namorada, e depois se casou. Você não casou de forma secreta, né? Vocês que aqui estão, não foi de forma secreta. E para aqueles que ainda vão casar, não será de forma secreta. Você não fez um casamento só você e ali o sacerdote, o padre, o pastor. Não, foi um testemunho público. Você fez questão de dizer que a sua noiva é a pessoa que vai viver com você para sempre. Então, o testemunho público é isso também. Quando você está aqui no batistério, vai haver pessoas aqui na igreja olhando você sendo batizado. Então, o simbolismo é um testemunho público
Você vai confessar diante de Deus, primeiro, Cristo como seu Salvador pessoal, e vai ter várias pessoas testemunhando publicamente que você é uma nova criatura, e está ali testemunhando. Então, se você não obedece esse primeiro ato, há de se questionar se de fato você tomou a decisão para a salvação ou não. Ou talvez a sua namorada, quando chega para você, vamos casar? Não, eu não quero que ninguém saiba que você é minha namorada. A mesma coisa acontece com muitos cristãos hoje. Existem aqueles cristãos secretos na empresa, aqueles cristãos secretos no trabalho, na escola, onde nos vizinhos também, que ninguém sabe que eles são crentes. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Então é um testemunho público. Então quando você se batiza, conforme diz esse ponto aqui da nossa lição, ele retrata que o batismo é um testemunho público de identificação. Não só por ter sido emergido na água, mas quando você se levanta dessa água, você passa a caminhar com as pessoas. E as pessoas passam a ser testemunhas oculares daquilo que você fez. Aí as pessoas começam a olhar para você, mas o seu testemunho hoje não retrata aquilo que você fez. Assim também como o casado tem a aliança para mostrar que ele é comprometido com a sua esposa ou o seu marido. Se você é casado e tira a aliança para sair na rua, para ir para o trabalho, ou para ir para qualquer outro lugar, você está negando aquele compromisso que você realizou com sua esposa ou com seu esposo. Da mesma forma o cristão. Só que o cristão não tem como tirar a aliança que ele tem está no coração dele. E quando ele tem Cristo como Salvador pessoal, aí vem uma aplicação muito importante, como o seu Messias, como o seu guia, como o seu Senhor, não tem como ele disfarçar. Ele é um chamado de Deus. E as pessoas reconhecem lá fora, no trabalho, reconhecem que é um cristão na fila do supermercado, quando ele recebe um troco a mais, ele devolve, quando ele está fazendo uma compra, as pessoas olham para ele e falam, você é diferente, mesmo sem abrir a boca. A pessoa reconhece que você é uma pessoa diferente, porque você tem a marca de Cristo. Lembra de Pedro, quando tentou negar Cristo por 3 vezes? Ele foi reconhecido, e a última vez, quando reconheceram Pedro, o que falaram para ele? A tua forma de falar te condena. Então, nem para isso a pessoa que é cristã verdadeiro consegue negar a Cristo. Então, o seu jeito de falar, seu jeito de andar, seu jeito de vestir, mostra que você é uma pessoa salva em Jesus Cristo. Então, como testemunho público, o batismo é um retrato espiritual, uma verdade espiritual, mas é também um testemunho público. Agora, quem deve ser batizado? O exemplo bíblico mais claro sobre o batismo é o caso do eunuco etíope, lá em Atos capítulo 8, versículos 26 a 39. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, Atos capítulo 8, versículos 26 a 39. Nós não vamos ler todo esse texto em função do tempo que nós temos, mas esse texto retrata aqui uma ordem que Deus deu a Felipe, que ele deveria sair daquele momento onde ele estava ali para um caminho que estava deserto. Deus estava ali incomodando através do Espírito Santo a vida de Felipe e falou, vai para um caminho deserto, lá é o caminho de Gaza e lá eu vou te mostrar o que você deve fazer. Então Deus incomodou aquela pessoa, aquele servo dele, para falar de Cristo para alguém. E diz o texto ali, a partir do versículo 26, que o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto. Ele não questionou a Deus, ele se levantou e foi. E indo nesse caminho, ele encontrou um etíope, eunuco, que estava ali na sua carruagem, voltando para a sua terra, porque ele havia ido para Jerusalém para adorar, mas não estava compreendendo o que ele estava lendo. Diz o texto que ele estava lendo ali as profecias de Isaías. E quando ele percebeu, imagina o Felipe correndo do lado da carruagem e vendo aquela pessoa lendo ali o pergaminho, o papiro, não sei, não existia um livro naquele momento. Ele estava lendo ali, mas não estava compreendendo. Aí ele perguntou, você está compreendendo o que você está lendo? Aí ele, mas como é que eu vou compreender se alguém não me ensina? Então ele subiu na carruagem e começou a ensinar ali, e fazer sabe o que com ele, com o eunuco? O que ele fez? Um discipulado. Ele fez um discipulado.
E aquele discipulado, o texto aqui não fala quanto tempo durou, mas durou a viagem inteira. Tanto é que ele chegou, ele falou de Cristo do Antigo Testamento, lá de Moisés, da serpente que foi levantada, depois falou das profecias, falou de tudo que queria, falou de Isaías que iria nascer um Salvador, né? O Emanuel, começou a falar de tudo, e quando chegou em Mateus, começou a falar dos evangelhos. Aí quando chegou no momento em que ele falou, olha, João, ele começou a batizar na base do arrependimento. E quando Jesus Cristo viu João batizando, ele também foi lá e foi batizado. E foi imergido. Aí quando ele chegou naquele momento de ensino do discipulado, o eunuco chegou para ele lá em Atos capítulo 8, 36, se você puder acompanhar no seu livro, tem também na projeção. Em Atos 8, 36, o que o eunuco falou para ele? Para Filipe? Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então, quando você ensina o que significa o batismo, a pessoa que está sendo discipulada, ela vai entender que o batismo tem que ser por imersão, tem que ser na água. Eis aqui a água. Então, naquele momento, ele estava um privilégio de poder ser batizado na água corrente. Então, naquele momento, o eunuco falou, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Qual foi a resposta de Filipe no versículo 37? É lícito se crer de todo o coração. Então, as únicas exigências para o batismo são as mesmas para a salvação, encontradas em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Versículo 9 de Romanos diz, se confessar com a sua boca que Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E o versículo 10 diz, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então a Bíblia, ela não relata nenhum caso de alguém que tenha sido batizado sem antes ter crido e confessado com a sua própria boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. Aí fica aquela questão, muitos confessam a Cristo como seu Salvador, mas não confessam como seu Senhor. Por isso que a vida dele não é regido pela... só um minutinho, pode deixar fechado, está ligado o ar. Então, é assim, tem muitas pessoas que confessam a Cristo como seu Salvador pessoal, mas não o têm como seu Senhor. E o Senhor, o que significa? Nós somos servos dele. Ele vai reger as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Então, aqui nós temos o relato da Bíblia que nenhum caso, a Bíblia não relata nenhum caso de alguém que não tenha sido batizado sem antes ter crido e confessado com a sua própria boca. Então, esse momento aqui desse estudo mostra quem deve ser batizado. Aquele que crer. Crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e seja batizado. Qual o método para o batismo? Outra vez, Atos 8, 26 a 39, nos dá o exemplo mais claro. Nos versículos 38 e 39, ambos, diz ali o texto, você pode preencher também na sua revista, ambos, Filipe e o eunuco etíope, desceram na água e depois do batismo saíram da água. Então, o que nós entendemos aqui, como já vimos, o batismo é um retrato da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A única maneira de enterrar alguém é colocá-lo completamente debaixo da terra. O método bíblico de batismo é imersão completa. Nenhuma pessoa na Bíblia foi batizada por aspersão, porque ninguém é sepultado só pelo fato de jogar um pouco de terra na cabeça. Então, enfim, existem muitas denominações que pregam, que ensinam, que podem ser batizados por aspersão. Existem 3 tipos de batismo que nós conhecemos. O batismo por aspersão, que é jogar um pouco de água na cabeça da pessoa. Existe o batismo por efusão, que é o derramar a água em cima da pessoa. Muitos dizem que naquele momento em que João batizou a Cristo, Cristo estava em pé, e João pegou a água e jogou em cima da cabeça de Jesus Cristo. Houve ali o sepultamento
conforme ensina a palavra de Deus? Não. Então, se há um privilégio de batizar uma pessoa por imersão, por que não fazer? Muitos creem que quando em Atos Pedro pregou e houve 3.000 pessoas que se converteram, diz o texto lá de Atos que eles foram batizados. Mas o texto não fala quanto tempo demorou para ser batizado todo aquele povo. E muitos falam que naquele momento não existia um rio ali próximo. Não podemos questionar. O batismo bíblico é por imersão. É o que o etíope aqui acreditou e também fizeram, né? Então, nós sabemos que existem esses 3 tipos de batismo. Se você vem para a igreja batista, a forma de você ingressar na igreja batista é através do batismo por imersão. Se você veio de uma outra denominação, que foi batizado por aspersão ou por efusão, nós não vamos condenar o seu batismo, de forma alguma. Não vamos dizer que você só tomou um chuveirinho, não. Nós vamos, nesse momento que nós estamos fazendo aqui, esse curso, essas aulas de integração e discipulado, é importante para você que está acompanhando agora, caso você tenha sido batizado por efusão ou por aspersão, nós vamos ensinar na palavra o que significa o batismo. Primeiro, o que significa batista? Aquele que batiza. O que significa batismo? Mergulhar, imergir ou sepultar. Qual que é o retrato do batismo? Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E o batismo ele é também um testemunho público de que a pessoa morreu para o mundo e está novamente ressuscitada para uma nova vida. Então, tudo isso que nós estamos colocando nesse ensino respalda o que a Bíblia ensina, que o batismo ele é por imersão. E é também um testemunho público. Então, depois que nós ensinarmos isso aqui, mostrarmos isso na palavra de Deus, geralmente, quando nós estamos nas aulas de discipulado presencial, eu pergunto, não somente eu, mas todos os pastores que por aqui passaram, nesses 46 anos de igreja, pergunto no final do discipulado: você entende o que significa batismo? E se a pessoa foi batizada por aspersão, ele vai dizer: sim, eu entendo que batismo significa isso. Então, você considera que aquilo que você fez foi um batismo bíblico? Não. A pessoa ela é batizada. Ela é batizada. Embora tenha muitas denominações batistas ou outras denominações que fazem o batismo por imersão, e quando vem alguém de outra denominação que também foi batizado por imersão, ele tem que fazer um curso de discipulado e ser batizado de novo. Não faz sentido. Para mim, eu penso que se a pessoa já fez o batismo por imersão, já fez o retrato ali publicamente, diante de Deus e das pessoas, e houve ali aquele testemunho público. Então, esse é o método de batismo que nós cremos. Agora vem ali a pergunta 5. Qual é a importância de ser batizado? A importância de ser batizado. Nós colocamos aqui na revista, você pode acompanhar também na projeção. Não é essencial para a salvação. Em Efésios 2, 8, 9, diz claramente que o homem ele é salvo pela graça, mediante a fé, sem obras, incluindo o batismo. O que nós entendemos que o batismo não é essencial para a salvação, mas é essencial para o serviço e crescimento espiritual. Jesus é o nosso exemplo em Mateus 3, 13 a 15. Então, a pessoa que é salva em Jesus Cristo, se ele não for batizado ou batizada, não significa que ele não vai ter a salvação em Cristo. Aí nós temos exemplo, relato bíblico, que é o ladrão na cruz, que enquanto estava de um lado, um praguejando, blasfemando, o outro reconhecendo que Cristo era o Messias enviado de Deus, e falou: quando você estiver no paraíso, lembre-te de mim. E Cristo falou: hoje mesmo estarás comigo. Ou seja, ele reconheceu. Ele não desceu da cruz para fazer uma aula de discipulado e ser batizado, não. E tem muitas pessoas que não vão descer de uma cama de hospital. Talvez eu possa estar falando com alguém que tenha um ente querido que esteja internado agora, e você falou de Cristo para essa pessoa, ou deve ter falado de Cristo para essa pessoa, e essa pessoa recebeu Cristo como Salvador. Ele não teve condições de sair do leito do hospital para poder fazer um discipulado e poder ser batizado. Então nós entendemos que o batismo ele não salva a pessoa, mas o salvo, tendo a oportunidade, deve ser batizado.
E o batismo ele é um testemunho público de que a pessoa realmente recebeu a Cristo como Salvador. O batismo também, conforme nós temos aqui na nossa lição, é uma ordem integral da grande comissão e precede o ensino. Mateus 28, 19 e 20, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aí você pode preencher ele na sua revista, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, no ato do batismo, nós geralmente falamos essas palavras que está em Mateus 28, 19 e 20. Eu estou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Então, nós geralmente usamos essas palavras, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que nós colocamos isso? Porque os três foram responsáveis pela sua salvação. Foram testemunhas da sua salvação. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios 13, 13, ou seja, 2 Coríntios 13, 13, você vai encontrar ali uma saudação, 2 Coríntios 13, 13, diz lá: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, os três ali mostra o amor de Deus que nos atraiu, mostra a graça de Jesus Cristo que nos redimiu, que morreu por nós, e mostra a comunhão do Espírito Santo em nós. Então, os três: Deus nos atraiu pelo seu amor, Cristo morreu por nós e o Espírito Santo habita em nós. Quando Cristo estava para partir para o Pai, para o céu, ele falou aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas mais à frente um pouco, em João 14, ele fala: olha, eu vou para o Pai, mas se eu for, eu vou rogar ao Pai que envie o Espírito Santo, para que ele esteja com vocês para sempre. E eis que estou convosco, lá em Mateus fala, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus fala, Cristo fala que a presença dele, de Deus, é constante na vida do ser humano. Antigamente, no Antigo Testamento, Deus estava presente, pessoalmente, falando com os profetas, com os seus servos, falava com Moisés, conforme diz lá em Êxodo, face a face, falava com Abraão, com os profetas, mas quando veio a plenitude do tempo, conforme diz Gálatas, veio Jesus Cristo, nascido sob a lei, nascido de mulher, e ele veio para mostrar a presença de Deus na vida do seu povo. E depois, quando ele estava para partir, ele falou: vou rogar ao Pai, não vou deixar vocês órfãos. Então, os três foram participantes desse momento da sua salvação. Tanto é que no batismo de Cristo, os três estavam presentes também. Porque estava lá Cristo sendo batizado por João, tinha lá o Espírito Santo em forma de pomba, de uma pomba, conforme diz o texto de Mateus 3, e tinha também o Pai dizendo do céu: esse é o meu Filho amado. Então, por esse motivo que nós batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, antes que alguém possa ser ensinado a servir a Jesus Cristo, no trabalho cristão, ele precisa primeiro se submeter a esse ato de obediência. Se uma pessoa se recusa a obedecer ao Senhor, no primeiro ponto, ele não obedecerá nos futuros mandamentos. Então é assim: se você recebe a Cristo como Salvador pessoal, tem a Cristo como Salvador, e fala: mas eu não quero ser batizado, não sou preparado para isso, questione a sua decisão. Porque nesse texto de Mateus tem algo muito interessante também, que diz que, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E diz lá uma palavrinha pequenininha depois: ensinando-os a guardar. Então, o ensino, ele diz ali o texto, o ensino, ele precede o batismo é uma ordem integral da grande comissão e precede o ensino, ou seja, você batiza, aí vem o ensino. Tem pessoas que falam: eu preciso conhecer toda a Bíblia para depois ser batizado. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A palavra ensina: seja batizado. Aí você vai caminhar aprendendo da palavra de Deus,
aprendendo do ensino bíblico. Então, o batismo ele precede, vem antes do ensino. Então não pense, eu preciso conhecer mais para poder ser batizado. Não, você precisa crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Saber que Ele é o único que vai te levar para a glória do Pai. Se você morrer agora, você estará com Cristo. Amém. Então vamos explicar para você o que significa batismo. Tem muitas pessoas que descem as águas e não sabem o que significa batismo, o que retrata o batismo. Então é importante esse momento. E por fim, estamos indo para o final aqui, onde devo ser batizado? Então, sendo o batismo uma confissão pública de fé em Jesus, normalmente será publicamente perante uma igreja local. Muitas pessoas são batizadas em lagos e em rios, o que é muito bom. O Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão, conforme Mateus 3, 13 a 16. O local exato do batismo não é importante. O importante é o ato, é o testemunho público. Por isso que nós temos batistério nas igrejas hoje. Imagine um clima de frio, você sair aqui e batizar num rio, um grupo de pessoas. Nem todos vão querer. Espera vir o verão. Ou muitos falam, não, eu só sou batizado se for em água corrente, porque já levo os meus pecados. Não, quem levou seus pecados foi Cristo na cruz. Não foi água corrente. Na verdade, o batismo é um simbolismo, ele retrata a morte. O local exato não é importante. Tem pessoas que é batizado numa banheira, mas quando ele consegue imergir completamente, ou batistério, o rio é muito bom, ou praia, ou seja, você é imergido completamente, mas o local não é importante, o importante é o ato. Assim como a ceia do Senhor, que nós vamos falar depois, mais à frente. Então, para concluir essa nossa aula, perguntas básicas eu vou deixar para você preencher, depois na próxima aula a gente vai colocar ali, você pode preencher. Qual o significado do nome Batista? Preencha aí no seu material. Qual o significado da palavra batismo? O que retrata o batismo? E qual dessas afirmações é verdadeira ou falsa? Você pode preencher ali. E depois, na próxima aula, se Deus permitir que nós consigamos realizar no início, bem às 9 horas, em ponto, a gente vai conseguir. Glória a Deus, né? Amém. Aí nós vamos rever essas perguntas aqui e nós vamos dar sequência. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família e esse momento de estudo. Na próxima semana nós falaremos sobre a ceia do Senhor, no próximo domingo, se Deus assim permitir. Amém? Vamos terminar com uma última oração? Pai, nós te agradecemos por esse estudo que tivemos a Tua Palavra. Abençoe, ó Deus, cada família, cada pessoa que estava acompanhando esse estudo no seu lar e aqueles que vieram aqui cedo para ouvir a Sua Palavra, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a ter esse entendimento, ó Deus, tanto da salvação quanto do batismo e cumprir, ó Deus, o Seu ensinamento. Abençoe a todos que estão nesse momento, que ainda não foram batizados, que esse estudo possa ter clareado a mente, o coração e tenha tomado essa decisão, ó Deus, de ter esse testemunho público de confissão, de realmente reconhecer que Cristo é o seu Salvador pessoal. E abençoe agora o culto que teremos essa manhã. Abençoe em cada detalhe. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém?